Oi, galera, tudo bom? A, a crónica de hoje se chama de Pagar um Mico em Nova Iorque. Isto tudo porque vamos falar da passada terça-feira, dia 20 de setembro, quando o capitão das motocicletas discursou na 77ª edição da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, porque foi o primeiro chefe de Estado a abrir o evento, como é costume do Brasil há já 67 anos. Contudo, antes do tal do discurso, o nosso morador da Barra da Tijuca tinha uma reunião privada com o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, mas essa reunião não aconteceu por falta de carro que o levasse do hotel onde a delegação brasileira se hospedara até o edifício da ONU, onde o secretário-geral Guterres o estava esperando. Aparentemente, houve uns probleminhas que terão atrapalhado a saída do ex-capitão do hotel, que estava previsto para as 8h20, 9h20, horário em Brasília, para que chegasse pontualmente na reunião às 8h40. Parece, dizem que ao deixar o hotel, o Motar foi surpreendido por 40 apoiadores que o esperavam, todos eufóricos, lá na rua, em Nova Iorque, embarreirando sua passagem. E depois também não havia nenhum automóvel disponível para levá-lo ao evento. Isto apesar de na rua atrás do hotel estar parcialmente fechada e não haver nenhum carro para o transportar. É que gringo não sabe mesmo o que é o dar o jeitinho brasileiro. Além disso, parece que sua mulher, o deputado federal, o filho 03, e o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, que faziam parte da comitiva brasileira, também estavam atrasados na saída do hotel. É que isto de horário não é coisa para ser cumprida. A habitual baderna, que aliás já havia ocorrido dias antes em Londres, repetia-se agora novamente em Nova Iorque. Só que desta vez gerou tensões entre os integrantes do Planalto e os integrantes do Itamaraty. O Itamaraty alega que o problema com a suposta disponibilidade de carros não é da sua competência, mas sim do serviço secreto. E os membros do governo afirmam que na viagem anterior para o enterro da Rainha Elizabeth II em Londres, o mesmo tipo de incidente já havia acontecido por sabotagem das relações externas. Bom, sempre as mesmas confusões e a culpa é sempre do outro. É o eterno problema que nós temos sempre no nosso país. Quando já eram quase 9h, o capitão das motocicletas decidiu sair caminhando em Nova Iorque à procura de veículo disponível no meio do tráfego nova-iorquino, como se fosse fácil de encontrar um táxi que o levasse ao edifício em Nova Iorque. Passados 5 minutos, finalmente conseguiu arranjar um carro para se locomover e o levar à abertura da Assembleia. Isto parece piada, mas estamos falando do próprio, do dito. No entanto, o horário marcado com Guterres, que era para ser às 8h40, já havia passado havia muito tempo, quando o morador da Tijuca chegou finalmente ao prédio da ONU e os dois acabaram
posando apenas por uma foto, sem concretizarem a reunião formal por falta de tempo. De dizer que havia outras dezenas de chefes de Estado, ao mesmo tempo em Nova Iorque, e a agenda do António Guterres não constava seguramente no dia todo apenas o encontro com o dito do Carioca. Bastará, para tanto, recordar que nessa mesma tarde discursou também o presidente francês, o Emmanuel Macron, o presidente turco, Recep Erdogan, o premier japonês, o Fumio Kishida, ou o chanceler alemão Olaf Scholz. Já na quarta-feira foi a vez de falar o presidente norte-americano, o Joe Biden, e ontem foi a vez de discursar o ministro das Relações Exteriores russo, o Sergei Lavrov, e também o premier português, o António Costa. Ou seja, o secretário-geral da ONU tem uma agenda muito preenchida, com encontros com outros chefes de Estado dos 193 países que estão representados na sua Assembleia Geral, a discursar ou se reunindo num ambiente que neste momento está com ameaças de guerra nuclear sendo proferidas naquela que foi uma instituição intergovernamental precisamente criada a seguir à Segunda Guerra Mundial para promover a cooperação das nações e cujo principal objetivo, convém não esquecer, era criar mecanismos para evitar conflitos entre os Estados. Vou dar apenas uma nota sobre o discurso do capitão das motocicletas, porque eu não tenho hábito de perder meu tempo com coisas triviais. Este voltou a fazer campanha eleitoral, desta feita durante o seu discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, retornando aos seus temas de predileção, que foi a defesa da família, desde a sua concepção, ao repúdio à ideologia de género, ao endividamento no passado da Petrobras, sem nunca mencionar diretamente o nome do ex-inquilino de Curitiba, mas disse que se estripou a corrupção sistémica que existia no nosso país e criticou os partidos de esquerda, dizendo que o período que foi de 2013 a 2015, onde a esquerda presidiu ao Brasil e o endividamento da Petrobras por mau gesto estatal havia acabado. Eu devo dizer que tenho uma memória curta, porque de G9 nós neste momento passamos a G12. Já numa brevíssima alusão sobre o conflito na Europa, o capitão das motocicletas se manifestou pela defesa da negociação de um cessar-fogo imediato na Ucrânia e disse ser contra as sanções económicas impostas à Rússia. É curioso, porque está sempre na contramão. Deve ter sido dos poucos líderes mundiais que não repudiou frontalmente as ameaças de guerra nuclear feitas pela Federação Russa. Em suma, o morador da Barra da Tijuca participou na Assembleia Geral da sede da ONU e provocou reações negativas na imprensa norte-americana. Mais outro vexame a juntar a outros tantos.
como diria a minha avó Ana, sempre de onde a vergonha sai, nunca mais volta a entrar. Se gostou deste vídeo, toca no sininho, porque a gente se vai vendo por aí.